Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e você sabe que hoje a gente vai falar um bocadinho mais sobre mediunidade. Não que seja o único tema que a gente vai abordar, mas é o favorito e é o central. Então, quando que eu não sei fazer as coisas? Você sabe fazer tudo? Ninguém sabe. Então, quando não sei fazer as coisas, a minha receita é: vamos observar a natureza. Tudo está acontecendo, mas e no início? No início, a gente dá uma olhadinha no início para entender o processo, igual o bebê. A gente dá uma olhadinha, vê o começo da como as coisas foi, né? Então, quando surgiu a sensibilidade humana? A sensibilidade humana surgiu quando surgiu o homem, e a gente nem sabe ao certo, nós temos teorias, não é? Então não dá para eu voltar lá atrás, fazer uma escavação e saber, mas dá para eu olhar o bebê e ver como é que ele reage à sensibilidade, porque a nossa história, ela está gravada lá dentro, a história da humanidade está gravada lá dentro do bebê. Então vai para o bebê. Quando ele nasce, ele já nasce vendo tudo, falando tudo. Não, ele nasce lá quietinho e ele vai desenvolvendo. Volta mais um pouco. Quando o homem chegou no planeta, ainda não tinha nem o bebê ao qual nós estamos nos referindo, tinha a célula. Lá um belo dia na natureza surge a célula. E a célula, um único ser vivo, o menor porção de ser vivo que você tem no corpo. Mas hoje nós somos trilhões, muitos ons de células, né? E lá atrás, quando aparece a primeira célula viva, a sensibilidade aparece junto. Então, olha onde remonta esta sensibilidade, antes do surgimento do homem. Ah, mas como assim? Assim, a célula era sensível ao meio, à luz, à água, ao calor. Então, essa célula foi se desenvolvendo, foi se aperfeiçoando, e isso vem vindo de milhões de anos lá atrás, não é? Surge a primeira célula, aquela célulazinha lá, e depois essa célula se comunicava com o meio onde ela vivia. Através do quê? Através de sensações. E então, depois ela foi crescendo, ela foi fazendo, nossa, outra célula, mais outra, e foi formando sistemas, não é? E foi se especializando na recepção. Umas células recebem luz, outras recebem calor. Estava nascendo o sistema nervoso. E se mediunidade é uma função de senso-percepção, está ligada ao histórico do nosso sistema nervoso. Isto é mediunidade clínica, é um jeito de olhar para esse tema, né? Então, não dá para voltar aqueles bilhões de anos, mas dá para olhar para o bebê. E olhando para o bebê, o que que a gente percebe? Lá quando o bebê, no comecinho da vida, ele tem 8 semanas, o que que ele desenvolve primeiro? Ele desenvolve primeiro o tato. E como é o tato? Olha, você sente o contato físico, a pressão, você sente o calor, o frio, você sente dor através do tato, não é? Sensibilidade, tudo isso é sensibilidade. E depois, olha, no pacote do tato vem o movimento, vem o equilíbrio, né? E mais adiante, o bebê vai desenvolver o paladar. Lá depois da 8ª semana em diante, da 5ª, 8ª semana de gestação, ele começa a desenvolver o paladar. Espera, mas ele não vai comer a semana que vem doce nem salgado para ele. Ele não vai comer a semana que vem doce nem salgado, mas a natureza está desenvolvendo o senso dele de paladar para quando ele nascer aqui fora. Ele está na dimensão interna do corpo e ele vem para a dimensão externa. Ele vai dar um salto do dentro para fora, e quando ele chegar aqui, o tato dele precisa estar pronto e o gosto dele precisa estar pronto. Espera, mas aqui, além do tato, do gosto, a gente vai pensar que o bebê sente cheiro. E o cheiro não é feito a hora que o bebê nasce. O olfato, a sensação
são o aparelho, o sistema nervoso captando então o meu olfato. E o nariz começa a se desenvolver lá dentro do feto. E a audição? O bebê, quando chegar aqui fora, precisa ouvir, mas a audição começa no 4º mês de gestação. E a visão? Olha, a visão começa no 7º mês de gestação e o bebê, quando chegar aqui fora, precisa ver. Então, veja, tudo vem se desenvolvendo gradativamente. O desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento do ser, também foi assim como o desenvolvimento do bebê. Primeiro, o cara aparece lá, tateando, se movimentando, se equilibrando, né? O cara fica em pé, o primata ganha corpo, fica em pé, sente gosto, mas não sente o cheiro. Depois ele sente o cheiro. Bom, ele sente o cheiro, mas ele é surdo. Depois ele ganha a audição. Depois ele passa a ouvir, mas é cego. E finalmente ele vê. Então o bebê está pronto para o mundo físico. Precisou desenvolver um monte de coisa para o bebê ficar pronto para o mundo físico. Você também precisa desenvolver um monte de coisas internas para estar pronto para a percepção do mundo espiritual. E nem estou falando do espírito lá de fora, ainda estou falando do espírito que está aqui. Eu primeiro preciso aprender a lidar com este aqui, para depois aprender a lidar lá fora, para a gente transpor. Então, você entendeu que nós passamos por um processo de desenvolvimento. E esse desenvolvimento é que traz para nós a capacidade, a função de senso, porque eu sinto, e de percepção, porque eu percebo. Nosso tempo acabou hoje, mas nós continuamos no nosso próximo encontro. Não esquece de fazer a lição de casa, não esquece de se inscrever, não esquece de responder para mim, né? Olha, eu entendi isso, eu não entendi aquilo, qual é a relação? Eu fico aqui esperando a sua resposta e faço uma aula inteirinha para você.